A igreja na face da terra hoje é a única bem-aventurada que pode transformar esse mundo e trazer salvação. Mas pastor, eu falo de maneira diferente. Não garante salvação. Mas pastor, eu falo em línguas. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Abra tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e no versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 5 e o versículo 1. Nós vamos tratar hoje aqui sobre as bem-aventuranças. E eu gostaria de tratar desse tema em 2 etapas. Então hoje você vai ouvir a primeira etapa. São 8 bem-aventuranças, são 8 beatitudes, amém? E hoje eu quero falar aqui sobre 4 bem-aventuranças. Então eu já quero te dizer que o outro culto, né, após o painel, você também não vai poder perder, porque serão as últimas 4 bem-aventuranças. Amém? O que significa isso? Nós vamos aprender juntos aqui, através da palavra de Deus. Você achou o Evangelho de Mateus? Sim ou não? Uma igreja da palavra, uma igreja bíblica, e vocês vão perceber que esse aqui é como se fossem os mandamentos. Na verdade, nós já deveríamos aprender de cor, sim, memorizar estas 8 bem-aventuranças. Vamos ler todos juntos na versão NVI? Você pode ler comigo no verso 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. Agora você vai ler comigo as primeiras 4 bem-aventuranças das 8, bem forte. Versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Está bonito, mas pode ser melhor. Versículo 4, bem forte. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra. Perdão, irmãos, eu que errei aqui. Vamos de novo. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Isso, vocês estão espertos. Versículo 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Amém? E depois nós temos mais 4 bem-aventuranças, que vai ficar para outro culto. Mas você vai continuar com a sua Bíblia aberta. Você vai acompanhar comigo. O desejo do meu coração, você que está aqui na igreja, você que está aí no YouTube, é que essa palavra venha confrontar o teu coração. Você precisa entender que as bem-aventuranças são a constituição do reino de Deus. O Senhor instaura o seu reino, preste atenção, através de João Batista. Ele anuncia que viria um rei. Como é que é o nome do rei? Como é que é o nome do rei? Como que é o nome do rei? Jesus. E o rei
Agora, Ele coloca diante dos seus súditos, ou diante de todos aqueles que vão fazer parte desse reino, Ele traz a constituição do reino de Deus. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças, ou as beatitudes, todos estes são títulos corretos dados a este sermão, o sermão mais extenso de Jesus. O sermão que Jesus, pastores, gasta mais tempo. Este sermão, do capítulo 5, capítulo 6 até o capítulo 7, juntando todos os versos, são 111 versos que Jesus declara essas bem-aventuranças, a maneira de como nós devemos nos portar para viver no reino de Deus. Escute. Às vezes nós pensamos que precisamos nos preparar lá, mas não. Se nós não tivermos a identidade de súdito do rei aqui, nós não entraremos no reino dos céus. As bem-aventuranças foram constituídas para vivermos aqui. O rei chegou. João Batista, ele inaugura o reino de Deus com um tema. E ele explica, queridos, ele tem um tema importante, alguns sabem, ele diz ao povo: arrependei-vos. No grego, metanoia. Para entrar no reino de Deus, para fazer parte do reino de Deus, é necessário arrependimento. Mudança de vida. Mudança de dentro para fora. Mudança de rumo. Quem esteve no estudo bíblico aqui na terça-feira perdeu, e perdeu muito. E quem não estiver no próximo vai perder mais ainda. Nós precisamos ser tratados através da palavra de Deus para viver o reino de Deus aqui, nessa terra. Não como muitos pregam, não como muitos ensinam. O Espírito Santo de Deus, Ele quer tratar você para entrar no reino de Deus. Aqui, diante desse sermão, muitas pessoas podem se fazer perguntas, e alguns até dizer: pastor, mas quais as evidências? Eu tenho algumas garantias de que eu posso fazer parte do reino de Deus. Pastor, eu sou batizado. Fui batizado nas águas. Isso não significa que você vai morar no reino de Deus. Isso não te garante. Alguém usou uma metáfora um tanto importante, diferente até mesmo, dizendo o seguinte: não, você estando dentro de uma garagem, não significa que você vai se tornar um carro. O batismo em si, nenhuma igreja pode garantir que tem o passaporte da salvação. Mas pastor, eu tenho dons. Mas pastor, eu falo de maneira diferente. Não garante salvação. Mas pastor, eu falo em línguas. Eu sou batizado com o Espírito Santo.
o Senhor Jesus, Ele traz essa palavra aos seus discípulos, mostrando-lhes a marca que um crente precisa ter aqui, agora, hoje, para um dia entrar no reino de Deus. Ele chama de bem-aventurados. Ele chama de felizes. Felizes são. Hoje, o que mais nós observamos são desventurados. A igreja é a única. Isso aqui é motivo, deve ser motivo de tamanha alegria, deve ferver o teu coração. A igreja na face da terra hoje é a única bem-aventurada que pode transformar esse mundo e trazer salvação. Está sob as mãos da igreja. Eu fiz questão que você lesse comigo, e nós, olhando por cima, antes que você pergunte aqui, alguns estão lendo a Bíblia ainda, pode dizer o seguinte: mas pastor, eu sou um bem-aventurado porque eu choro. O outro diz: não pastor, eu sou bem-aventurado. Talvez eu não tenha as 8 bem-aventuranças, ou as 4 que o senhor leu aqui, mas eu sou humilde. Não. Não, não, não. Nós devemos ter todas as beatitudes. Deve ser a marca do crente verdadeiro. Olha para o irmão que está do teu lado e diz: esta deve ser a marca de um cristão. Este deve ser o perfil da tua vida, o teu caráter cristão. É como se o Senhor Jesus reescrevesse, pastores, os 10 mandamentos. É como se ele resumisse aqui: pastor, eu sou pobre de espírito. Pastor, eu sou humilde. Não, irmão, você não entendeu ainda. Você precisa ter as 8 bem-aventuranças. Então você veio no culto hoje, e eu gostaria, isso aqui é importante, que você saísse mastigando essa palavra, saboreando no teu coração, durante a semana. Quer uma dica? Pega a tua Bíblia, leia de novo. Faz o seguinte: eu estou escrevendo sobre isso, o Senhor tem me dado graça, e quem sabe um grande projeto vem aí. Você lê o capítulo 4, você percebe que Jesus cura os enfermos, você percebe que Jesus repreende os demônios, você percebe que as multidões vão se entulhando, aumentando. Você percebe que as palavras de Jesus vão reverberando no povo. O povo se aglomera em torno de Jesus, talvez por conta dos milagres, dos sinais que ele vai fazer. Sabe o que Jesus faz? Ele vai a um lugar mais alto. Não sei que monte é esse. O Sermão do Monte. Ele se coloca em evidência e diz para eles assim: ó, se acalme agora, porque o mais importante eu tenho para falar com vocês. São as bem-aventuranças, são as beatitudes, as bem-aventuranças, o sermão da montanha. Entendeu, irmão? Qual é o tema da mensagem hoje? As bem-aventuranças. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo te trouxe aqui. Aliás,
te fez conhecer o Evangelho da graça de Deus, para você viver sendo um bem-aventurado por Deus. Fica com a mão levantada aí. Você assim, sendo um bem-aventurado, você vai marcar a história. Você vai transformar ambientes. Tua casa vai salvar todinha. Teu casamento vai ser restaurado. Os teus filhos vão seguir Jesus. O bairro que você mora, a casa que você mora, a rua, vai ser transformada pelo poder de Deus na tua vida, em nome de Jesus. É só viver as bem-aventuranças. E a primeira característica está aí no verso 3. Vamos ler junto? Bem-aventurados os pobres, é isso? Em espírito. A NVI é feliz, ela diz: os pobres em espírito, pois dele é o reino de Deus. O que é ser pobre em espírito? Eu reconheço a minha falência espiritual. Eu reconheço que nada posso fazer para ser salvo. Que nada tenho, nada trago em minhas mãos para alguém me chamar de crente. Nada sou e nada consigo fazer para alguém dizer: aí vai um homem de Deus. Ele é pobre em espírito. Ele reconhece a sua miserabilidade. A palavra pobre em espírito aqui é esta: é miserável. Como disse o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo falou isso. Saulo de Tarso, um erudito, um grande homem, ele disse: o pecado que está em mim, na minha carne, nos meus membros, todos os dias. Bem-aventurado, que é? Os pobres em espírito. Tem alguém que é pobre em espírito aqui? É aquele que não se acha. É aquele que não acha que é a última bolachinha do pacote. Aquele que acha, que tem certeza que não é o último gás da Coca-Cola. Ele não se acha. Ele se olha no espelho e diz: quão miserável homem que sou. Eu preciso da graça de Deus. Não há nada que eu possa fazer para me salvar. Diga comigo: salvação é pela fé. Salvação é em Cristo Jesus. Não é por obras. É mediante a fé no Filho de Deus. Não tem nada. A minha fé está nele. Foi ele que fez, foi ele que morreu, foi ele que se entregou. Eu não consigo fazer nada. Você não consegue fazer nada. Não é numa programação, num culto, num costume que nós temos, num linguajar que nós temos. Não é o tanto que eu conheço de Bíblia, não é o tanto de certificado que eu carrego, não são as minhas formações. Isso não me garante salvação. Eu reconheço que sou miserável. Tenho nada. Nada sou. Vou viver a vida sem ter nada. Vou para o caixão sem ter nada, reconhecendo a minha miserabilidade. Bem-aventurados os pobres em espírito. Tem algum pobre em espírito aqui? Tem? Às vezes eu vejo alguém de nariz empinado, se achando, porque tem um cargo, porque tem um título, porque eu sou pós-graduado em... Está tudo certo, pode ter, não tem problema. Miserável homem que sou. Miserável. Você é um miserável. Eu sou miserável. Nós somos um povo miserável. Nada que nós conseguimos fazer. Alguns dizem: entra por aqui, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro.
tudo que é religião, você pergunta, por que você vai lá? Como que você garantiu a sua salvação? Aliás, nenhuma religião no mundo garante a alguém salvação. Aliás, nenhuma religião no mundo, com o melhor das intenções, garante a alguém perdão. Só Jesus é poderoso. Mas o que você precisa ser para ser pobre? Espírito, eu quero ser pobre. Como é que diz o outro? De marré. Hein? Não sou nada. Eu dependo da graça de Deus. Eu dependo do Espírito Santo de Deus. Eu estava ali agora, antes de vir pregar, minha perna estava tremendo. E eu dizia, Espírito Santo, eu dependo de Ti. Eu careço de Ti. Sem Ti eu não sou nada. Essa igreja precisa ouvir a Tua voz, Espírito Santo. E eu nada tenho para oferecer esse povo. Não despede eles de mão vazia, Pai. Fala através da Tua palavra, que a Tua boca seja aberta nesta noite, Senhor Jesus. Espírito Santo, fala aos corações, porque eu não tenho nada para dar para esse povo. Eu sou miserável. O que eu carrego é do Senhor. Segunda característica, versículo 4. Vamos ler junto? Bem-aventurados os que choram, porque serão o quê? Consolados. Tem alguém que chora aí? Mas não é chorando vendo filme, irmão. Para aí. Não é chorando vendo a Netflix. Hã? Tem gente que chora até vendo o Rei Leão. Hein? Se identificou? Minha esposa chora. O que foi? Desenho de criança junto com as crianças. Quando vê ela está... Bem-aventurados os que choram. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Eles choram pelos seus pecados. Que ele sente tristeza quando peca. Ele sente tristeza quando ofende um irmão. Ele sente tristeza quando desobedeceu o pastor. Ele sente tristeza porque deu mau exemplo em um momento importante da vida dele. Ele chora pelos seus pecados, ele chora pelas suas mazelas. Essa é uma característica de um bem-aventurado, de um crente verdadeiro. Tem alguém aí que chora pelos seus pecados? Enquanto nós estivermos chorando pelos nossos pecados, o Espírito Santo ainda habita dentro do nosso coração. Eu postei isso hoje pela manhã. Charles Spurgeon diz: a pior coisa que pode acontecer a um homem é pecar e ainda ser feliz. Por isso nós somos pecadores arrependidos. Nós pecamos, nós falhamos, mas nós choramos quando pecamos. O mundo não chora, o mundo está tudo bem, o mundo está indo de mal a pior, o mundo está errando, está pecando, está dando mau testemunho, o mundo está ofendendo, o mundo está devendo, o mundo está errando. E estou nem aí, que nem diz a música aquela. Não tem sensibilidade pelos seus pecados, mas nós estamos diante de um povo que chora pelos seus pecados, que chora pelas suas mazelas, que chora muitas vezes, até mesmo por aquilo que não fez. Chora muitas vezes por aquilo que deixou de fazer. Chora, irmãos, por situações
difíceis do mundo. Sabe, às vezes está acontecendo uma catástrofe, um problema grande no mundo, e a pessoa não está nem aí. É país tal, que se exploda. Falta gente com lágrimas nos olhos. Falta gente com amor no coração. Eu me lembro daquele avião da Chapecoense. Eu liguei a TV na madrugada. Eu chorei. Eu disse: Senhor, são almas que ali estão. O avião todo. Eu chorei. A gente estava de férias em fevereiro. Eu não me lembro o nome do país agora, onde tem o terremoto. Crianças, Turquia, crianças, pessoas soterradas. Eu liguei a TV, as crianças brincando. Eu parei na frente da TV e eu comecei a chorar. Comecei a orar. Coloquei um post lá: oremos pela Turquia. Que o Senhor tenha misericórdia. Nós precisamos chorar mais. Nós precisamos chorar pela causa do outro. Nós precisamos ser sensíveis à dor do outro. Não importa o país, a etnia, as pessoas, a ideologia, não importa. Se ele está sofrendo, chore. Bem-aventurados os que choram, eles serão o quê? Consolados. Aleluia. No livro de Apocalipse diz, capítulo 21, que lá não haverá mais dor, nem choro, porque as primeiras coisas se passaram, tudo se fez novo. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E Ele vai dizer: eu sou o Alfa, o Ômega, o início e fim. Terceira característica, versículo 5. Bem-aventurados os humildes. Em algumas versões, essa palavra vai trocar por mansos, porque eles receberão a terra por herança. Tem alguém humilde? Sabe o que significa humilde? De novo, a NVI é muito feliz ao original. Humilde é que é simples, é que não é composto, é que não é duplo. Ele é manso. Mas não é aquela característica, não. O pastor Daniel é tranquilo, é um homem de paz. O pastor Daniel, para tirar ele da casinha, tem que entrar na casinha e puxar ele para fora. Né, amor? Senão ele não sai. Graças a Deus. Eu não estou falando de temperamento. Como é que chama isso? Perfil melancólico, personalidade, né? Não estou falando do fleumático. A ciência diz que esse sou eu. Todo mundo, outro é sanguíneo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando: bem-aventurado os mansos, o tranquilo no interior. A Bíblia está dizendo que o manso é aquele que não entra em disputa. Tem um disputando, outro quer um cargo, outro quer isso, um quer passar na frente do outro. Ele diz: não, pastor, faz o seguinte. Oh, Jesus, eu recebo aqui. Pastor, faz o seguinte: deixa o irmão. Não tem problema, pastor. Fica tranquilo, pastor, deixa que o irmão. Eu não quero causar contenda. Dá para dar um glória a Deus aí. Eu não estou disputando o cargo, pastor. Pastor, o meu nome não precisa aparecer. Se o Senhor está pedindo assim, amém. Fala, Espírito Santo. Ele é manso, ele não entra em disputa. Quer ver outra coisa aqui? Fala, Espírito Santo. Tem uma herança para receber. Sabe o que ele diz? Nada trago em minhas mãos. Nu eu entrei no ventre da minha mãe, e nu eu volto ao pó da terra. Eu já fiz isso, irmãos.
Eu provo para você que eu já fiz isso. Herança. Eu brigar por causa de herança? Jesus já me deu tudo. Não preciso de nada. Jesus é meu sustento, meu provedor. Não entro em litígio por causa de dinheiro, herança. Vai ficar tudo aqui. Eu conheço gente que se diz crente, que tem processo trancado há 20 anos, pastor. A casa arruinou. Mato pela janela entrou. Você que está aí no YouTube, presta atenção nisso. O Espírito Santo está falando no teu coração também. Entrou em litígio, ninguém assina, não assina, ninguém recebe nada, então fica tudo trancado, então ninguém recebe nada. Abençoado. Vai para o inferno com tripa e tudo, né? Manso. Vai beneficiar o irmão. Vai até me atingir. Não tem problema, pastor. Não tem problema. Eu abro mão. Se vai causar problema, não tem problema nenhum. Deixa para lá. Porque eu sou manso, eu sou humilde. Aleluia. Olha a promessa de Deus. Lê comigo aí, amado. Lê. Oh, irmã, olha a tua Bíblia comigo. Bem-aventurados os humildes ou mansos, pois receberão a terra por herança. O que é teu está guardado. O que é teu é herança dos céus. Eu quero mansão celestial. Lá não tem ferrugem, não tem traço, não tem nada. Irmão, Deus já me deu uma casa para morar, um carro para andar, uma mulher linda, maravilhosa que eu tenho. Te amo, amor. Filhos abençoados com saúde. O que eu quero mais? O que eu quero mais da vida? Eu só quero carimbar meu passaporte para morar em Sião. Está aqui. Teu passaporte precisa ter essas características. Vamos supor que tivesse 8 linhas a ser preenchidas. Para você morar em Sião. Para você entrar no reino de Deus. Você vai entrar com a constituição do rei dizendo: eu sou humilde. Será que eu pergunto, pastores? Tem alguém humilde, manso aí? As tuas atitudes, como é que tem sido? Entra em litígio, entra em briga, entra em guerra? Ou você cede a vez? Às vezes a gente vê isso até no trânsito, né? Eu já vi. Irmão, pastor William, vou falar baixinho. Irmão, buzinando, aquela tranqueira, gaúcho fala tranqueira, né? Uma tranqueira, era só da vez, abençoado. Não, ainda não dá vez, se enfia na frente, abre o vidro, buzina e ainda soltam. Deus te abençoe. Graças a Deus não tem ninguém aqui assim. Tudo gaúcho. Me perdoe quem não é gaúcho. Meu pai dizia: a obra de Deus é para gaúcho, meu filho. Depois eu fui entender isso. Tudo gaúcho, não leva o desaforo para casa. Tem um 3 listas em casa, né? Qualquer coisa. Como dizia a irmã, não dá de corte, meu filho, dá de prancha, o que nós temos crente. Misericórdia. Qualquer coisa já fica vermelho. A pressão já altera. E, pastor, vamos encerrar por aqui. Onde é que está a mansidão? Sabe qual é a pressão do crente? Qual é a melhor pressão aí, minha irmã enfermeira? 12/8. O que passar disso é do maligno. Olha para quem está do teu lado e pergunta para ele: você é manso? Hein? Você é manso?
Bem-aventurados os mansos, os humildes. Aleluia. E para finalizar, no versículo 6, leia comigo o verso 6 que diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Fome e sede de justiça. Presta atenção. Não é a justiça mundana. Não é a tua justiça. A tua, tu vai lá no fórum, né? E bate na porta do juiz. A tua justiça. Ô pastor William, já pensou eu explicar para a igreja o que é trapo de imundícia? A justiça, a nossa justiça, é como trapo de imundícia. Naquela época as mulheres não tinham absorvente. A tua justiça é como trapo de imundícia. É sobre isso que o apóstolo fala. Fome e sede de justiça. Ele prefere causas espirituais em detrimento de causas naturais. Ele tem fome de Deus. Ele pertence a Deus. Ele é crente raiz. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão o quê? Eles serão satisfeitos. Eu serei satisfeito. Você será satisfeito. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos e bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça de Deus. Amém? No próximo culto, segunda parte dessa mensagem, você também não vai poder perder. São 8 beatitudes, bem-aventuranças, que vão carimbar. Olha o que eu estou dizendo. Carimbar o passaporte para morar em Sião. Eu gostaria que você buscasse de todo o teu coração. Essa igreja é uma igreja bíblica, igreja que ama a palavra. Irmãos, olha, pode ir à estrelinha, pode atravessar o Oceano Pacífico, fazer missões, pode orar pelos enfermos, entrar nos hospitais, pode entrar nas cadeias, pode fazer o que tu quiser. Se você não tiver estas evidências, estas marcas, estas características, como bem-aventurados, de nada adianta sermos crentes, ou ser chamados de crentes aqui na terra. Que você possa exercitar isso no teu dia. Que o Espírito Santo venha confrontar o teu coração. Amém? Coloque-se de pé.